Meus queridos amigos, vamos colocar aqui o tema de hoje. Promete, viu? É um tema que promete muito. Muito, 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 muito. Eu tentei fixar o tema aqui, mas eu não acertei fixar o tema. Meus queridos amigos, bem-vindos todos aí. Bom dia, Felipe, Antonieta, Gabi, meus amigos queridos aí. Um abraço a vocês. Deixa eu tentar. Meu grande amigo gentil, grande professor, com quem eu vou ter a honra de fazer brevemente uma live, um dos maiores especialistas em registro público do país, meu querido amigo, um abraço para você, um grande abraço, meu irmão. Esperando aqui o convite da professora Fernanda Barreto, deixa eu ver aqui, ela vai nos honrar com a sua presença hoje. Minha querida amiga, professora Fernanda, os amigos estão chegando aqui. Pois é, irmã, eu tentei fixar o tema, não consegui aqui. Me atrapalhei, Dia, irmão. apertei e não ficou. Entendeu? Bom Tudo dia. bem? Seja Bom bem-vinda, dia. minha amiga. Muito obrigada. Bom dia às nossas amigas e amigos do Brasil todo. É uma O- honra estar aqui nessa live especialíssima com meu irmão, meu A mestre. honra, a honra é minha. E eu considero você, eu já lhe falei várias vezes, quem nunca assistiu a aula dessa senhora que está aqui embaixo, um dia assista. É uma das maiores professoras do país, sem exagero nenhum. E é uma grande conhecedora, especialista em direito de família, e conhece muito sobre infidelidade, teoricamente, tá? Teoricamente, por favor. Teoricamente. Esse Sim. tema de hoje é um tema altamente polêmico, é um tema que interessa para quem faz concurso. Eu vou contar uma história a vocês. Uma aluna minha de São Paulo, Fernanda, ela, há algum tempo, há alguns anos, ela falou assim: professor, o senhor se lembra de uma aula em que o senhor falou sobre o dever de fidelidade no Brasil? Eu falei: me lembro, claro. Pois eu assisti uma sabatina de uma prova da magistratura e viu o examinador fuzilar um candidato. Ele só perguntava sobre fidelidade. Foi É mesmo, um irmão? tema. Nossa. Não, ele fez um recorte. Sim. Certamente era aquele tipo de banca que cada um tinha uma pergunta. Pode ter sido isso. Mas ele centrou nisso. E você viu que ontem o professor Rodrigo da Cunha Pereira, grande civilista, nosso amigo, presidente do IBDFAN, colocou na página dele do Instagram a informação de que a infidelidade virtual Já é já é uma das maiores causas, não é a isso, Fernando? maior causa. A notícia fala em a maior causa de divórcio do Brasil no período de confinamento. Estão ouvindo aí, né? Então, eu vou começar fazendo uma digressão com vocês. Você que está entrando aí agora, o tema é infidelidade e responsabilidade civil, tá? Eu preciso que vocês olhem no meu olho aqui agora, para eu fazer uma pergunta a cada um de vocês. Não precisa responder verbalmente isso. Você seria capaz... Uma vez eu perguntei isso a um taxista amigo meu. Não vou dizer o nome, porque muitos professores conhecem esse taxista que é muito amigo meu. Sim. Você seria capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo? Eu não estou falando de pai e mãe. Eu estou falando numa horizontalidade conjugal ou na união estável. Aí eu me lembro que eu perguntei isso a ele, ele quase bate o carro. Porque ele especificamente, eu não vou Sim. falar, tá? Não vou falar mais nada. Então vejam só o que eu tenho a Fala, irmão. trazer para Tá todo mundo vocês. doido para você falar, irmão. Veja só, fidelidade, fidelidade. Você que é advogado, pode se deparar com isso um dia. Ah, mas eu não atuo na área de família, professor. Problemas referentes à responsabilidade civil por quebra da fidelidade, essa temática dialoga família e obrigações, responsabilidade civil. Então, veja só, eu fiz uma pesquisa. No nosso volume 6, eu vou pedir permissão a mostrar a vocês aqui. Existe um capítulo específico sobre direitos da concubina, tá? E nesse capítulo eu sempre gosto, Fernanda, de trazer números, estatística.
Sim. Existe uma pesquisa, tá? Que foi, inclusive, levada a cabo, na época, pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Essa pesquisa fez um mapa da fidelidade no Brasil, certo? E segundo a pesquisa, olha só, tá aqui, ó. São Paulo é um estado em que o índice de infidelidade é um dos menores, sendo que, segundo aqui, o do Paraná, assim, ó, uma pesquisa do Instituto mostra que um dos menores índices é do Paraná. Paraná, no São Paulo não, Paraná. Parabéns aos paranaenses. Segundo a pesquisa, são fiéis, onde 43% dos entrevistados, homens, aqui, né? Entrevistaram os homens, não sei por quê. Pelo menos está aqui na notícia. Já traíram, tá? Em São Paulo, 44%. Em Minas Gerais, 52%. No Rio Grande do Sul, 60%. No Ceará, 61%. Mostra a capa do livro de novo que estão É o pedindo. nosso volume de família, da editora Saraiva. Pessoal, é maravilhoso, incrível. Eu tenho um no escritório, tenho um em casa. Igual o volume único, que eu tenho um no escritório e um em casa. Porque eu Oi, consulto irmã. quase todos os dias. Obrigado, irmã. Mas E agora a pesquisa diz que os campeões de infidelidade no Brasil são os baianos. Olha que coisa, meu Deus. Os baianos, né? E aí, veja só. Tá aí da tela. Os baianos. E essa conversa de dizer, porque a live de hoje é profunda, viu? Existe um trecho. Aliás, eu vou me segurar, porque é tanta coisa para falar aqui hoje. Veja só. E meu conhecimento é eminentemente teórico nessa live de hoje sobre infidelidade. Quero frisar Tem gente isso. falando, ainda bem que eu estou no Paraná. Veja bem. Veja só. Alguns amigos estão pedindo para bloquear os comentários, porque senão trava. Então, eu vou temporariamente bloquear os comentários. Tá? Depois a gente abre para perguntas. Depois a gente abre novamente. Tá? Então, vejam só. Fidelidade, olhem para mim agora. Porque, veja bem, a live é prática. Minha neurose de clareza. Professor, eu sou advogado. Como é que eu coloco numa petição inicial? Como é que eu explico para o juiz o que é fidelidade? Se eu quiser defender a tese de que existe responsabilidade civil por quebra da fidelidade. Ou então, Pablito, eu estou num concurso. Como é que eu coloco no papel, juridicamente, o que é fidelidade? Veja só. Pablito, eu sou advogado de defesa de alguém que está sendo acusado de quebrar o dever de fidelidade. Como é que eu defino fidelidade para defender que não teria havido essa quebra? Veja só. Fidelidade, eu não tenho nenhuma dúvida de que é um valor jurídico. Eu estou saindo do campo da moral, da psicologia, estou no direito apenas agora, nesse momento, tá? Fidelidade é um valor jurídico. Mas com base em quê, professor? Se você pegar o Código Civil, no artigo 1566 dos deveres matrimoniais. Inciso 1º. Logo no inciso 1, é dever inerente ao casamento, fidelidade recíproca. Se você for ao 1724, não é isso, Fernanda? Que trata dos deveres na união estável. Isso. Está lá, inclusive o legislador lá, ele fala em lealdade, não é, Fernanda? Isso. Lealdade. Vou pegar aqui o código. É interessante que quando o legislador... Olha o detalhe. Veja como uma live dessa pode fazer uma diferença num concurso público. Uma live dessa. Quando o legislador fala da fidelidade no casamento, fala mesmo fidelidade recíproca. Quando ele transplanta a ideia para a união estável como um dever, no 1724, repetindo, 1566, inciso 1, dever de fidelidade para o casamento. 1724, agora no união estável. Lá não se fala fidelidade, se fala em lealdade. Inclusive, em nossa obra, a gente coloca que lealdade é mais do que fidelidade. Porque eu posso, teoricamente, ser infiel e ser leal à minha esposa contando a ela. Só que a gente não pode entrar nessa digressão quando interpreta o código. Tá? Quando o legislador fala que na união estável deve haver lealdade, ele está recortando, sobretudo, a fidelidade de forma equiparável ao casamento. Então, veja, você que é advogado, depois concursando... eu quero... Me lembre de fazer um relato de um caso que eu acompanhei que tocava nesse ponto, a diferença de fidelidade e lealdade. E lealdade, veja só, é um valor jurídico, está na lei. Poxa, professor, eu nunca percebi isso, Pablito, que fidelidade está na lei. 1566, inciso 1,
E 1724, a fidelidade é um valor jurídico. Ah, professor, mas com isso, então, eu concluo que o Brasil, por lei, é um Estado monogâmico? Eu, na minha obra, costumo dizer que a monogamia é um... Veja só, alguns autores falam que é um princípio. Não está errado não, viu, gente? Ok, princípio da monogamia. Eu prefiro dizer que a monogamia é uma característica do sistema brasileiro. Mas como assim, professor? Calma, respire. Você não acabou de dizer, Pablito, que a fidelidade é um valor jurídico? É um valor jurídico. Está na lei, como eu disse a vocês. Mas veja, olha que interessante. Durante anos, vocês aprenderam autonomia privada no campo da liberdade dos contratos. Não é? Ah, professor, autonomia privada, quando eu ouço essa expressão, eu penso logo liberdade contratual. Autonomia privada é muito mais poderosa do que você imagina. Ela se projeta em todo o direito privado. Então, veja o que eu quero dizer. Premissa número 1. Fidelidade é um valor jurídico. Está na lei. 1566, inciso 1, 1724. Está claro. Ao mesmo tempo, à luz da autonomia privada, o casal pode flexibilizar esse valor, a fidelidade. Como assim? Eu posso sentar com minha esposa, inclusive hoje ela disse assim, não cite meu nome na live de hoje, falou 2 vezes para mim, certo? Que eu sempre homenageio a minha esposa, vocês sabem disso. Mas depois eu posso, teoricamente, sentar com minha esposa. Da entrevista que você foi dar e o comentário que ela fez antes de você sair de casa. Vou contar, lembrei disso. Mas eu posso sentar com ela, professora Nanda, e flexibilizar esse valor jurídico da fidelidade à luz da autonomia privada. Como assim, Pablito? Sentei com ela ontem e falei assim, Kaline, eu tô namorando com Priscila e quero manter uma relação paralela com Pri. Priscila é nome fictício, viu, gente? Quero frisar aqui. Aí minha esposa fala, pô, adoro ela. Priscila é minha amiga, eu faço spinning com ela na academia, etc. Beleza, abri a relação. A fidelidade foi aberta. Veja só, o paradigma foi quebrado à luz da autonomia privada. 2 semanas depois, minha esposa chegou para mim e falou assim, ô Pablo, eu reencontrei um ex-namorado. Fala até baixo aqui. Eu reencontrei um ex-namorado meu, Rodrigão, e quero também manter uma relação paralela com ele. Eu falei, pô, gente finíssima, Rodrigão. Bate baba comigo. Nós, então, abrimos a relação, tá? Isso vai caracterizar um tema que não é da live de hoje, o poliamorismo, certo? Porque passa a haver relações de afeto paralelas. Exatamente. Vou fazer uma pergunta a vocês. O que o Estado brasileiro pode fazer em relação a isso? Respondam aí. Nada. À luz do princípio da intervenção mínima do direito de família, o Estado brasileiro pode fazer nada. Nós abrimos a relação à luz da autonomia privada. Então, veja, premissa 1. Minha live é clara, é neurose de clareza, Fernanda. Mais de 1.100 amigos aí, né? Andou para que é maravilhosa. Premissa 1. Lembre que o número, geralmente, no total, 5 vezes maior do que esse que está aí. Eu sei disso. Premissa 1. Fidelidade é um valor jurídico. Premissa 2. Nós podemos, à luz da autonomia privada, flexibilizar esse valor jurídico. Agora, professor, se o casal não decide flexibilizar a fidelidade, veja só, se você, Pablito, tem uma relação paralela, você tem, professor, um amante, nome fictício, Manuela. Eu saio com Manuela toda semana já há 2 anos, gente. Tá? Professor, como é que você sai segunda-feira de tarde? Porque o dia que o cidadão pula a cerca não é sábado e domingo. Eu estou falando em tese disso, viu, gente? Pela experiência que a gente colhe para escrever. O dia que o cidadão apronta é segunda de tarde, é terça de tarde. E eu estou há 2 anos com Manuela, numa relação paralela de concubinato. Por quê? Ah, professor, não é poliamorismo? Não, porque minha esposa não está sabendo. Ou seja, salvo na hipótese em que a autonomia privada do casal, em consentimento, em mútuo acordo, decide flexibilizar o valor da fidelidade, preste atenção agora. Se o marido pula a cerca, ou se a mulher pula a cerca, a quebra desse valor jurídico da fidelidade, meu grande professor Rodrigo Leite, maior especialista em jurisprudência do Brasil, um abraço, meu irmão, poderia gerar consequência jurídica, traduzindo, deixando de lado a hipótese em que eu flexibilizei a minha relação com minha esposa para eu ficar paralelamente com Priscila e ela com Rodrigão.
Se eu, paralelamente, começo a sair com Manuela, minha esposa não sabe, eu estou quebrando o dever de fidelidade. Ela não tem ciência, ela não aceita isso. Isso pode gerar consequência, sem dúvida, porque a fidelidade jurídica, volta então para a premissa número 1, é um valor. Você só pode flexibilizar a tutela desse valor à luz da autonomia privada quando há a anuência de todos os protagonistas da relação. Agora, se eu apronto e eu sou infiel, isso pode, em certas situações, gerar consequências jurídicas. Não pode, professora Fernanda? Pessoal, vamos lá. Esse tema é um tema que sabemos, eu e o professor Pablo, que ia dar muito pano para a manga quando a gente escolheu falar sobre ele, né? Quando combinamos a nossa live. Mas a gente resolveu enfrentá-lo ainda assim, porque sabemos, né, que ele vem gerando ainda mais debate nesse momento. É um tema que sempre gerou muita controvérsia, muita polêmica. Mas nós estamos num momento em que a infidelidade virtual, porque estamos confinados, né, tem ganhado os noticiários, os sites de notícias, noticiários de TV do mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, Nova York, né, a prefeitura de Nova York deu avisos oficiais recomendando que as pessoas não mantenham relações sexuais fisicamente nesse período e que usem o sexo virtual, recomendando que usem aplicativos, sites de relacionamento para relações virtuais. Buenos Aires, na verdade, a Argentina, o governo oficialmente recomendou. Pessoal, suspende atividade sexual física, troca pelo sexo virtual. Então, imaginem como isso tem acontecido num volume e até estimulado, na verdade, o sexo, não a infidelidade, oficialmente. Ocorre que, do mesmo jeito que as pessoas não fazem só sexo, né, físico com seus parceiros oficiais, né, é uma característica de muitas culturas, né, de forma mais acentuada, a existência de relações de infidelidade. Não estou aqui fazendo um juízo moral se isso é bom ou ruim. Eu trabalho com direito de família há mais de 10 anos e posso dizer, né, que uma das maiores causas de consulta que eu recebo no meu escritório são situações relacionadas à infidelidade. Tá? Muitas hipóteses, muitas. E aí o professor Pablo pergunta, se o casal, vamos lá, se o casal não flexibilizou em exercício da autonomia privada, né, o dever de fidelidade que está inserido no 1566, inciso 1º, ou no 1724, caso não seja um casamento, seja uma união estável. E um deles tinha uma relação extraconjugal, seja de forma esporádica, seja em concubinato. Vamos lembrar, artigo 1727 do Código Civil, concubinato é a relação não eventual entre pessoas impedidas de casar. Essa pessoa pode ser responsabilizada sobre isso, né? Vou contar a vocês, antes de responder, eu queria lembrar, discutindo a diferença entre fidelidade e lealdade, um caso, foi um dos primeiros que eu acompanhei. Eu tenho um escritório de advocacia hoje, do qual eu sou sócia. Mas nessa época eu não tinha, né? Eu era associada de um grande escritório aqui em Salvador. E eu acompanhei um caso que foi o primeiro que me fez atentar para a dificuldade de trabalhar o tema da fidelidade do ponto de vista jurídico. O sujeito era praticante de swing com a esposa. Por um desejo dele, né, ele introduziu no relacionamento a prática de swing. Ela disse que não queria no começo, mas acabou cedendo em função da manutenção da relação conjugal, e eles eram praticantes de swing. O processo, irmão, era cheio de e-mails comprobatórios, né, de que a prática era um desejo dele, que ele, inclusive, escolhia os parceiros muitas vezes, que ele fazia combinações com ela, arranjos, né, um processo que, enfim, no escritório só se falava desse processo no período, que as provas eram um negócio, assim, complicado. E observe, o que acontece? Ela se apaixonou por um parceiro de swing e começou a sair com ele paralelamente. E o que acontece? Ele decidiu se divorciar, alegando quebra do dever de lealdade, dizendo que, embora a fidelidade tivesse sido flexibilizada por acordo, ela foi desleal com ele ao quebrar uma regra deste acordo, que é sair paralelamente. Fernanda, uma questão dessa num concurso, escutem, você que advoga e faz concurso, a pessoa toma 0 se não souber responder isso. Porque ele abriu a relação, mas houve uma deslealdade dentro da relação em que a fidelidade foi flexibilizada.
Vocês Exatamente. percebem que o xadrez do direito de família hoje é muito complexo. É Muito. muito complexo. Então, veja, Fernanda, só um minutinho para a gente pontuar isso aqui. Sim. Vamos colocar assim, ó, antes de falar da infidelidade virtual, eu queria colocar o seguinte. Sendo bem objetivo, você advoga na área. A quebra do dever de fidelidade, não estou falando só virtual, não, geral. A quebra do dever de fidelidade, eu fui traído por minha esposa. Deus é mais, meu pai, perdão, senhor. Eu estou falando só exemplo, tá? Eu descobri que minha esposa Eu fico imaginando ela tá, aí ouvindo essa aula. tá tendo relação com o Fred, meu amigo, Hum. Fredão. Aquele jeitão dele. Pô, Pablito, que coisa bizarra, rei. Entendeu? Aí eu descubro, fico louco. Ah, Não vou partir para agressão física, obviamente, não existe, não existe. Vou até minha advogada, doutora Fernanda. Fernanda, eu cheguei em casa e descobri que minha esposa está tendo relação com o Fred. Gente, isso aqui é um exemplo teórico, viu? Há 2 anos, eu estou me sentindo humilhado. Isso poderia gerar responsabilidade civil, Fernanda Barreto? bom, vamos lá. Traduzindo, neurose de clareza. Meus seguidores, meus amigos aqui da live de sábado, eles têm uma live em que eles aprendem 40 minutos, sendo objetivo, profundo e objetivo. Como é que a jurisprudência hoje tem tratado a questão da quebra do dever de fidelidade no casamento da união estável? Traduzindo, aquele que sofreu a infidelidade, ou numa linguagem brasileira, né, que tomou um corno, como dizem, pode pleitear reparação? O que, é que a jurisprudência diz hoje? Bom, como eu disse, esse tema ele não tem uma diretriz sólida, uma diretriz unânime na nossa jurisprudência, nem na nossa doutrina. A diretriz majoritária aponta para onde? Sim, é possível haver indenização, é possível haver perdas e danos, como a gente diz, né, popularmente, se houver, dentro dessa quebra, no âmbito dessa quebra do dever de fidelidade, uma Agora travou, peraí, no melhor, travou, doutora Fernanda. Travou aqui no melhor de tudo. Quando você ia responder, minha amiga querida. Agora travou aqui, vê se é voltou seu bem Wi-Fi. na hora Voltou. bombástica da É no resposta. clima que se você travou, você vê que esse tema é tão polêmico que o Wi-Fi está com medo da resposta. Foi igual Sendo objetivo. foi Vou igual repetir a pergunta. Sandy Júnior que travou quando foram cantar Evidências. A live funcionou bem. Quando foi cantar Evidências, travou a live. Travou. Sendo objetivo, jurisprudência, tá? Jurisprudência. Vou lá. Como é que a jurisprudência entende? Cabe indenização, cabe responsabilidade civil por quem é em face de quem é infiel no casamento A majoritária vai na linha do se foi infidelidade. Minha esposa acabou de entrar aqui, uma pessoa maravilhosa. Quer dar um tchau? Eu queria homenageá-la aqui. Tá rindo. Que termo amoroso. Um beijo, Kali. Tá. Observe, vamos lá. Quer que a jurisprudência se inclina? Se houver... Peraí, rapidinho. Vai respondendo, vai respondendo. Se houver maculação... Olha, ele me deixa sozinha na bomba. Se houver... Tá aqui, ó. Vamos lá. Observe. Se, por exemplo, dessa traição resultou um filho e esse filho foi registrado como do marido, por exemplo, né? A mulher engravidou do amante e registrou. Nós encontramos várias decisões no sentido da indenizabilidade do dano desse homem. Se a traição gerou uma exposição pública e, com isso, uma violação à honra objetiva, que a gente sabe que a honra se diferencia em objetiva, que é o equivalente à fama social, e subjetiva, que é o que você sente a respeito de si próprio, né? O equivalente à sua autoestima. A honra objetiva violada, sim, pode haver indenização pela infidelidade. Mas a gente nota, Pablo, que há uma resistência, ele faz e sai. Há uma resistência grande da nossa doutrina e de parte da nossa jurisprudência em entender pela indenizabilidade da traição quando ela é circunscrita ao ambiente da traição. Então, o sujeito traiu a mulher, foi para o motel, mas ninguém, os amigos não souberam, a família não soube, ela descobriu.
mas isso não gerou uma exposição pública da figura dela, né? Isso não foi divulgado. Agora, por exemplo, eu já tive casos do sujeito... Vá. Meus amigos da live gostam, e você foi claríssima. Neurose de... Mas eu quero complementar, mas fala. Calma, eu vou te dar a palavra de novo. Peraí, vamos lá. A jurisprudência atualmente aponta que pode haver responsabilidade civil por quebra da fidelidade? Pode. Pode. Mas a jurisprudência, em geral, afirma que só vai caber responsabilidade se a infidelidade gerou uma humilhação pública com um constrangimento grave. Ou a questão, por exemplo, do filho, que não necessariamente é uma exposição pública, um filho, mas uma violação grave à personalidade desse pai. Perfeito. Eu descobri que minha esposa tem um caso com o Fred e a comunidade brasileira descobriu fotos e eu fui humilhadíssimo. Estão me chamando de Pablito traído, eu estou humilhado. Ela foi pro shopping em Salvador dia de domingo, de mão dada com um amante e se bateu com 10 parceiros seus. Agora, não caberia indenização, segundo a jurisprudência, se ela mantém a relação paralela e eu descubro, mas não há humilhação pública. Isso. Eu até entendo isso, porque isso vai ao encontro da ideia de que o direito de família tem de respeitar a intimidade do casal. Mas eu me pergunto, professora Fernanda, algo que fica em minha cabeça. A dor que a pessoa sente por descobrir que foi traída. A traição no passado, o adultério já foi crime, não é mais. O adultério e outras formas de infidelidade são ilícitos civis. Daí a você dizer que só vai caber indenização se houver uma gravidade pública. Mas eu estou lhe perguntando, e a gravidade no coração de quem foi traído? Porque, assim, você nunca tomou um corno, eu sei, na vida, mas, assim, quem já sofreu, né? Assim, eu também nunca aconteceu comigo. Diz a linguagem popular, aquele ditado. Lembra daquele ditado? Quem não foi, ou é, ou será. Fernanda, veja só. Quando eu namorava, eu tinha 18, 19 anos. A primeira namorada que eu tive, eu soube que ela me traiu. Primeira namorada que eu tive, minha experiência foi bem precoce. Então, assim, há muitos anos isso, cujo nome não vou dizer, obviamente, nunca, né? Eu tinha 16 anos, 17 anos de idade, foi no século XIV. Então, a questão é a seguinte, veja, meus amigos, a você que é advogado, escutem agora o que estamos colocando aqui. Quem faz concurso, atenção. A professora colocou muito claramente, a jurisprudência brasileira, em geral, aponta que a infidelidade só gera responsabilidade civil quando essa infidelidade está num contexto de humilhação pública ou de gravidade, tá, maior. Aí eu perguntei a ela, mas Fernanda, vamos imaginar que a infidelidade não foi descoberta pelo público. Quem descobriu foi o traído ou a traída. Isso não poderia gerar uma indenização? Isso pode destruir a vida de uma pessoa. Como é que você pensa? Eu estou perguntando, não estou afirmando. O que você acha sobre isso? A minha opinião. Embora eu entenda e perceba a complexidade de lidar juridicamente com a existência de um dever que, se descumprido, não gera consequências jurídicas indenizatórias. Eu sei que é difícil, mas eu entendo, Pablo, que, por exemplo, o dever de coabitação também é um dever do casamento. E o dever de coabitação tem sido interpretado de forma bem distinta hoje da sua originalidade, do seu surgimento, da sua gênese. O direito não é estanque, né? O direito é um fenômeno sociocultural. E a interpretação, a exegese e a aplicação da norma, eles vão ser mediados pelas percepções de cada tempo histórico. Então, nós estamos falando de deveres do casamento que tem origem no Código de 16, cuja origem é no século XIX, 1899. Então, como é que... 1899. Então, como é que eu posso continuar interpretando a fidelidade? Por exemplo, a coabitação já deu aso à ideia de que um dos cônjuges poderia cobrar sexo do outro, né? Poderia ter interferência sobre a sexualidade e o corpo alheio. Nós temos decisões, né, dos nossos pretórios antigas, considerando quebra de dever conjugal a mulher se recusar a ter sexo com o marido. Do mesmo jeito, temos decisões entendendo que ela poderia se recusar a ter sexo anal, mas não vaginal. Decisão de pretório. O professor Rodrigo da Cunha, que você mencionou, tem um livro belíssimo chamado A Sexualidade Vista pelos Tribunais.
Pena que esse livro não teve novas edições, mas é um livro histórico que todo pesquisador da área de família utiliza, né, nos seus textos, etc. Então, o que é que eu acho, amigo? Irmão, de verdade, eu acho o seguinte. Você veja que a live está tão polêmica. Minhas lives, elas não travam aqui. Mas o tema é tão polêmico. E antes da professora voltar, ela falou dessa evolução do direito. Eu concordo com ela. Eu fiz uma pergunta, na verdade, né? Repetindo para quem chegou agora. Eu perguntei a ela: a jurisprudência só admite a indenização quando a infidelidade, ela, de alguma maneira, ela se abriu, se tornou publicamente conhecida, ou é grave, ou tem um filho paralelo. Eu perguntei a ela: mas ainda que a infidelidade fique circunscrita ao casal, se aquilo gerar uma repercussão muito danosa na vida de um deles, não geraria nada? Foi a pergunta que eu fiz a ela. Claro que essa comparação, ela não pode ser feita com exatidão, mas eu queria provocar vocês a seguinte reflexão. O término de um casamento de 40 anos, eu fui consultada agora, durante a pandemia, Pablo sabe que eu comentei com ele, né? Uma pessoa casada há mais de 40 anos, desejando acabar um casamento. O parceiro afetivo tem mais de 80 anos de idade, tá? Uma situação dessa geraria dano, indenizzabilidade do dano moral que esse parceiro afetivo abandonado no meio de uma pandemia certamente sente, porque uma pessoa acabar um casamento de 40 anos sem que o outro deseje, isso para o outro certamente é devastador. É como se um tanque de guerra estivesse passando por cima de você. Todo fim de casamento, quando não é consensual, quando não é desejo dos dois, é muito traumático. Ele gera. E, no entanto, isso não gera. E eu posso afirmar peremptoriamente a vocês, Pablo sabe, isso não gera indenizzabilidade. Porque se entende que está no âmbito da autonomia existencial, que é um aspecto da autonomia privada, casar e descasar. Viver em união estável e desfazer essa união. Concordo. Então, que é, para mim, um dano de monta muito maior do que a traição. Você terminar um casamento sem querer, você ser obrigado a suportar o fato de que alguém se uniu a você fisicamente, patrimonialmente, existencialmente, teve filhos muitas vezes, e que essa pessoa simplesmente vai sair de casa porque, por exemplo, ela se apaixonou por uma pessoa 30 anos mais nova, que é uma circunstância que muitas mulheres experimentam ao longo da história. Não há o que fazer. Por outras mais novas, né? Não há o que fazer. Não gera indenizzabilidade qualquer. Isso não é então, peraí, vamos pontuar aqui. Neurose de clareza, tá? Sim. Na sua visão, você me ligou essa semana para me contar esse caso, né? Eu fiquei só ouvindo esse caso dos 40 anos. Pablo, tô com um caso assim, você me contou, eu ouvi. É a vida. Isso. Não há o que falar. É e quero ainda... Isso. É a vida isso aí. Realmente é doloroso. Peraí. Stop. Veja só. Veja só. Eu só fiz ouvir porque é a vida. Eu não posso falar nada. Agora, veja. A premissa da qual você está partindo e eu não estou discordando, a gente está só tornando a live cada vez mais útil. A live de hoje é diferenciada. Vocês sabem, a live do sábado, 10 horas. Então, veja, a jurisprudência aponta que só cabe indenização, no caso da infidelidade, quando há uma gravidade. A majoritária. Majoritária. Tá claro isso. Aí eu vou fazer uma segunda provocação para a gente poder entrar na infidelidade virtual, certo? Sim. Que, na verdade, o que está dizendo aqui se aplica virtual também, mas... Perfeito. Tá? Perfeito. Veja só. Eu vou fazer uma pergunta a você. Eu li um caso, eu tomei contato. Quando a professora liga para mim, ou outro professor, a gente analisa o caso academicamente, você sabe disso, né? Quando você me faz uma pergunta acadêmica, eu não respondo caso concreto. Ela mesmo sabe disso. Qualquer indagação, até que um amigo faça, eu não analiso. Na condição de juiz, eu não analiso. Agora, a questão acadêmica é para pesquisa. Então, veja só. Eu li um caso de uma relação paralela, homem casado, 26 anos de casamento. Ele morava, não me lembro se em São Paulo, era São Paulo e Recife, eram duas cidades muito queridas para mim, inclusive. Não lembro qual das duas ele morava. Ele casado, ele manteve uma relação paralela de 26 anos com outra senhora. Ele se mudou de uma cidade para outra com a esposa. Eu trouxe a amante também. A esposa, teoricamente, não sabia de nada. Sim. Ou seja, houve um paralelismo construído e a jurisprudência do STJ, salvo em certas situações muito específica, o STJ ele segue uma linha de preservação do casamento, você sabe disso. Uhum. A característica monogâmica. Perfeito. Eu quero lhe fazer uma pergunta, porque o tema não é direito da amante hoje. Eu não quero abrir para isso. Mas
nessas hipóteses em que há uma relação paralela, uma quebra de fidelidade por 30 anos, na sua visão como advogada, como mulher, porque eu quero pontuar isso, é importante que nós ouçamos as mulheres, porque o direito civil foi injusto com as mulheres durante décadas. A mulher só recebeu tratamento de dignidade, um começo de dignidade em 62, com o Estatuto da Mulher Casada. Então, o que fizeram com a mulher foi algo assim, há uma injustiça histórica com a mulher. Então, eu lhe pergunto, você acha, é possível, veja, tudo é possível, mas no campo da boa-fé subjetiva. Sim. Veja, a live aqui, minha amiga, é uma pós-graduação, certo? Por falar em pós, queria registrar que essa professora integra o corpo de pós do LFG com a sua presença. Muito orgulho, muito e orgulho. nós temos uma aula em que ela ministra, que eu fui presente nessa aula, sobre contratos existenciais, que foi uma aula memorável. Até peço permissão, meus amigos. O link da pós está na bio. Quem quiser o programa da pós, escreva para mim. Eu só sou um professor de lá, mas eu faço com tanto amor isso. Meu e-mail é pablostoso@gmail.com. Deixa eu só fazer uma pontuação. Muita gente tem, aproveitando que você puxou, muita gente tem me procurado nesse período de confinamento para cursos de civil na área de família. Muita gente. Professora, você tem um curso, eu tenho sempre dito, ó, pessoal, tem um curso da pós, da LFG de civil, que é maravilhoso, coordenado cientificamente, né, pelo professor Pablo Stouser, que é professor, né, do curso. E eu nunca vi uma coordenação tão pontual. O Pablo faz questão de ir em todas as aulas que ele consegue apresentar ao professor. Mesmo eu já tendo dado inúmeras aulas, ele continua indo me apresentar. Faz participações sempre que possível. E o que eu acho interessante da nossa pós é que ela realmente trata temas muito atuais. Né? A gente busca atualizar sempre os temas. Fico feliz, irmã, com isso. Inclusive, eu entrei hoje, eles estão, parece, não tenho certeza, com desconto de 40%. Mas fechando parêntese aqui, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Nesse caso, uma relação de 30 anos, paralela, até onde vai, na sua visão, o argumento de que a mulher foi enganada, que ela não sabia que o marido tinha 30 anos, um relacionamento... É uma pergunta que eu lhe faço. E eu, na condição, você sabe o respeito que eu tenho à mulher. Eu sou rodeado por mulheres. Para mim, Deus para mim é mulher. Irmã, A mulher é tudo para mim. O respeito. Você sabe como eu vejo violência doméstica? Eu costumo sempre dizer, as sociedades involuídas são aquelas em que a mulher é agredida. Isso marca aspectos demoníacos de uma sociedade. Então, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho à mulher. Ao mesmo tempo, eu vejo como a mulher é perceptiva, meu Deus. Ela é intuitiva. Você sabe que a mulher tem intuição que o homem não tem, Fernanda. Sim. Eu não sei explicar o que é. O tal sexto sentido. Antes de você responder, eu vou contar uma história aqui, já que na live eu posso contar. Minha esposa está lá dentro. Na época, eu era recém-casado. E aqui em casa, você conhece, meu apartamento não é grande, mas enfim, eu estava no meu gabinete 11 horas da noite. Isso tem, pessoal, isso tem muitos anos já. Foi logo que eu me casei. Eu tenho 12 anos de casado. E aí eu recebi um e-mail, 11 da noite. Minha esposa tinha ido dormir. Recebi um e-mail. Recebi um e-mail, não. Eu me lembrei de uma ex-namorada minha que eu tive há muitos anos. Eu falei, poxa, como é que deve estar essa moça? Pensei nela na hora. Poxa, juro, gente, sem maldade nenhuma. Eu pensei na hora. Pensei, porra, vi um e-mail, eu acho que eu vi um e-mail antigo. Como é que deve estar essa moça? Fernanda, quando eu acabei de falar isso, a casa estava em silêncio. A porta do meu gabinete escancarou. Minha esposa entrou. A imagem que eu tive... Eu não estava fazendo nada. Eu estava em silêncio. Eu vi um e-mail de uma namorada minha. Ela fez assim, você está fazendo o que aí? Aí, na hora, eu gaguejei, porque eu não estava fazendo nada demais. Mas como é que eu ia explicar que eu me lembrei, poxa, como é que deve estar essa moça? Chato, né, gente? É chato. Ela fez assim, a imagem que eu tive dela, na hora, só quem vai entender quem viveu nos anos 80. Foi de Tiamat da Caverna do Dragão. Você lembra disso aqui? Eu juro que eu vi essa imagem na hora. Está fazendo o que aí, Pablo? Eu disse, meu Deus. Ela fez assim, ó, estou lhe olhando. Aí eu lhe pergunto, Fernanda,
Isso é meta-jurídico que eu vou dizer, está além do direito. Essa intuição, essa percepção, essa sensibilidade que a mulher tem, na sua visão agora jurídica, como advogada, esse argumento de que eu não sabia da traição do meu marido, ou vice-versa, viu? Direitos iguais. Direitos iguais. É possível, Fernanda? Pablo, vamos lá. Eu acho que depende, primeiro, do tempo de relacionamento paralelo, que eu prefiro chamar, como o professor Rodrigo chama, de simultâneo, né? Eu acho que depende do tempo. Relacionamentos mais longos, muito dificilmente, passam desapercebidos totalmente. Agora, existe aquela coisa da cegueira seletiva. Existe aquela coisa do não querer saber, não querer penetrar numa história para não ter que se posicionar. O que eu percebo é muitas mulheres e homens, eventualmente, preferem não tomar conhecimento de determinadas relações eventuais que os seus parceiros afetivos possam ter, porque se eles souberem, eles vão ter que se posicionar. E se posicionar significa ou acabar o relacionamento, se você de fato tem a monogamia como pilar da sua vida conjugal, da sua vida afetiva, ou aceitar e tornar talvez aquilo algo mais complicado, porque daria ao outro a liberdade de talvez publicizar mais. Então, dificilmente uma relação longa passa desapercebida, principalmente de mulheres, porque ainda hoje são homens, vamos colocar os pingos nos is, quem mais mantém relações simultâneas por muito tempo. Né? Isso é matemático, né? Não estou dizendo que mulheres não traiam, mas as pesquisas mostram, é estatística, né? Então, e por sinal, eu queria lhe sugerir fazer uma live, né, quando você puder, sobre relações simultâneas com uma pessoa que hoje eu considero uma das autoridades no Brasil sobre o tema, que é a professora Luciana Brasileiro, de Pernambuco, né, da Rede de Direito Civil do Marcos Erra e tal. Sim, sim. A professora Luciana lançou um livro ano passado no IBNEPAN, brilhante, em que ela discute justamente, sim, mas e essa realidade histórica de tantas pessoas que mantêm relações simultâneas por anos? Como fica a situação jurídica dessas pessoas? Isso merece uma live, realmente. Isso. Muito interessante, vale a pena. Agora eu vou lhe perguntar, irmã, veja só. Tá, e depois já ficou claro que eu quero fazer só mais um adendo na minha opinião sobre se a quebra do dever de fidelidade pode gerar consequências indenizatórias independente da humilhação. Eu queria fazer. Não fale aí, fale, eu quero ouvir. Pablo, o que eu percebo, além de tudo, além do fato de que eu acredito que o dever de fidelidade precisa ser interpretado historicamente como o dever de coabitação, não gera mais débito conjugal, né? A gente precisa olhar as coisas no momento em que a gente se encontra, tá? Não pode perder esse olhar histórico, esse olhar sociológico, né, da questão jurídica. Mas, além disso, irmão, eu queria lhe dizer o seguinte. Um dos problemas de considerar a quebra da fidelidade algo que automaticamente geraria direitos indenizatórios, independente da ofensa à personalidade, é aquela música do Chico Buarque. E aqui eu faço um gancho com arte, porque eu trabalho muito direito a partir da arte, acho uma forma muito rica de trabalhar. Chico Buarque tem uma música chamada Te Perdoo por Te Trair, em que ele provoca justamente em nós a reflexão de quando alguém trai, necessariamente aquele que traiu é quem agiu pior dentro de uma relação. Eu tive um caso no escritório, deixa eu só contar isso. Fui procurada por uma pessoa que me disse o seguinte: doutora, eu sofri uma violência na rua e isso me gerou uma síndrome de pânico. Eu fiquei com síndrome de pânico grave durante um ano. Por conta dessa síndrome de pânico, e aí entrando em infidelidade virtual, por conta dessa síndrome de pânico, eu não conseguia manter relações sexuais com meu marido. Não conseguia, eu travei, né? E não conseguia ter relação sexual no casamento. E meu marido foi absolutamente incompreensivo, estúpido, grosseiro, praticou violência psicológica em todos os níveis e chegou a me bater. Nesse meio tempo, eu, casada com filhos, comecei a ter conversas e assistências com um amigo que eu não via há muito tempo, virtualmente. E acabou se apaixonando, Pablo, pelo amigo. O marido se comportando de forma tirânica, não compreensiva, sem alteridade nenhuma com o problema da esposa, que era um problema psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, inclusive. E um colega, um amigo que ela não via há anos, com quem ela retomou um contato virtual, se tornou, então, uma amante virtual. Se tornou alguém com quem ela começou a ter uma relação afetiva. Ela me disse, cheguei a fazer sexo virtual com ele. E aí, o que é que acontece, irmão? O marido descobre. Sabe o que esse marido fez? Pegou as provas virtuais que ele teve, os prints, etc., e jogou no grupo da família.
com o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, jogou no grupo, jogou em grupos de amigos dela. Perceba, quem traiu virtualmente? Ela. Quem expôs a personalidade do parceiro de forma grave? Ele. E essa traição teve origem no quê? Num problema conjugal. Então, como é que nós podemos fazer esse juízo acerca da traição alheia, né? Inflexível do tipo, quebrou o dever de fidelidade, tem que indenizar. Não estou dizendo que não é possível haver a indenização, mas acho que o caso concreto, né, é uma coisa delicada e o que a gente Perfeito. e o que a gente quis evitar no direito de família nos últimos anos é essa coisa da exposição da família Perfeito. e na delegação Perfeito. para o judiciário da competência para apreciar uma coisa que muitas vezes ele não tem competência. Perfeito. Perfeito. É por isso que eu digo que a equação é mais complexa. Isso. A realidade da vida é complexa. Muito, muito. Então, eu um dia desse, há muitos anos fui dar uma palestra num estado muito querido para mim, Sim. lotado auditório. Diversas pessoas se reuniram depois da minha fala para tirar dúvidas. Uma moça jovem, madura, foi a primeira a chegar. Eu disse a ela, pode perguntar. Ela falou, não, professor, atenda as pessoas. Eu atendi a todas as pessoas. Quando chegou na vez dela, ela olhou assim, professor, imagine uma situação de alguém que viveu paralelamente com outro alguém, durante tantos anos com esse alguém, e sofreu com esse alguém. E olhando para mim, eu olhei, ela não disse que era ela, mas eu vi, sabe aquele olhar do gato de Shrek olhando assim? Assim. Aí você fala, eu não estou defendendo, gente, a infidelidade aqui. Nem eu, por favor, não é isso. Eu não estou defendendo a infidelidade. Meu marido também está ouvindo aqui, olha lá. Não é isso. Não é isso. Eu até estou falando assim, brincando, mas falando sério. Minha esposa, eu já dei várias entrevistas sobre esse assunto. Na última que eu dei na TV Globo local, minha esposa fez assim, vem cá, Pablo, por que a TV Globo local, a TV Bahia, só chama você para falar sobre infidelidade? Eu falei, não é o tema. A questão não sou eu, é o tema que é interessante. Então, veja, eu não estou defendendo infidelidade. O problema é que nem eu, quem é advogado, um abraço aos advogados, sabe o carinho que eu tenho aos advogados. Quem é advogado, não só advogado, quem é promotor, quem é oficial, quem é analista, quem é todos vocês que trabalham e você que estuda, que também está com parabéns você, concursando. A realidade do livro é uma, a da vida é outra. Isso. Então a gente tem de encontrar caminhos para isso. O que nós temos hoje é que a infidelidade ela pode ter a sua vazão pelas vias eletrônicas. Ela colocou aí. Então pode haver infidelidade por meio de e-mail, por meio de chat, Instagram, WhatsApp. Então esse é um ponto importante. A jurisprudência já reconhece infidelidade virtual. A tendência com o confinamento é o aumento de casos. Tá? Porque as pessoas não estão se encontrando. Agora veja, uma pergunta que me fizeram. Ô professor, essa pergunta agora é para a prova de processo civil. Essa pergunta agora é para você que quer fundamentar uma petição inicial. Ô Pablito, a esposa descobriu que o marido está mantendo uma relação paralela. Eu não estou colocando num contexto de dano psicológico anterior. Não, uma traição que aconteceu no casal. Ali o marido começou a ter uma relação paralela. Tá? A esposa não concorreu para isso, enfim, não estou analisando a causa. A pergunta que me fizeram, ô professor, a esposa vai lá, vê que ele saiu da máquina do computador, grava todos os diálogos do e-mail dele, supostamente quebrou a senha. Essa prova pode ser produzida em juízo? Essa pergunta é interessante. Sim. A colheita da prova. Eu tomei contato com um caso julgado em Brasília, em que o juiz condenou por infidelidade virtual, alegando que não houve ilicitude na colheita da prova, porque quando a esposa foi lá pegar os diálogos, o computador era da casa. Tipo assim, era aberto o computador. Rede comum. Rede comum. Mas veja, mesmo que haja uma quebra de senha, há uma ilicitude na captação da prova. Fique atento a isso. Porque os juízes, na minha visão aqui, quando eles analisam uma situação como essa, eles analisam na perspectiva da ponderação de interesses. Porque da mesma forma que tem proteção constitucional o direito ao sigilo da comunicação, da preservação daquela informação,
também tem proteção constitucional a honra daquela senhora que foi traída. Sim. Então, veja, por que eu estou colocando isso? Quando você, advogado, for juntar diálogos no processo, fundamente a petição. A É colheita preciso que haja uma fundamentação constitucional para isso, sob pena de juiz não acatar a prova. Hoje já há um amadurecimento na jurisprudência. Fernanda pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Os juízes têm aceitado essa prova eletrônica, não tem, Fernanda? Tem, sim, muito, frequentemente. A prova eletrônica virou cotidiana nos tribunais em todos os âmbitos, né? Não só no direito de família, em que provas eletrônicas têm sido constantemente utilizadas, mas no direito do trabalho, em diversas áreas, né? Agora, realmente, é muito importante ter o cuidado com a forma da colheita. Por exemplo, o que é que a gente diz? Se você descobre uma infidelidade e você quer questionar isso judicialmente, o ideal é que você provoque a outra parte, por exemplo, a confessar. Em alguma medida, você provoca e aí você grava o seu diálogo com a outra parte. Você coleta a prova em que você participa, porque aí não haverá dúvida quanto à licitude dessa prova e a possibilidade de utilização. Um dos maiores desafios de trabalhar adultério virtual, do ponto de vista advocatício, é justamente a prova. Né? O STF ele é muito cuidadoso com a questão da prova ilícita no âmbito do direito de família. Tivemos um caso, Pablo sabe, emblemático, em que o STF foi muito criticado porque não flexibilizou a coleta da prova, né? Um caso em que envolvia adultério, tá? No caso, o marido gravou a conversa da mulher com o concubino, o amante, em que ela dizia que ia ministrar Lexotan para os filhos para conseguir sair para os encontros. E ele pleiteou uma discussão de guarda com base nisso e juntou essa prova. E o STF rejeitou a prova, considerando que a prova era ilícita, não podia ser utilizada, e mandou desentranhar dos autos e não apreciou o pedido. E isso consta de vários livros como algo muito criticável, porque envolvia o melhor interesse das crianças, né, que estariam sendo submetidas. Então, é necessário. O processo de família, Pablo, assim como o processo penal, né, como ele lida com questões muito importantes, eventualmente, isso pode ser flexibilizado. O bastião da licitude da prova. Mas nós, como advogados, precisamos tomar o máximo de cuidado. Sob pena, né, de não ter acolhido o nosso pedido. Eu já vou encerrando, nem percebi como passou, Fernanda. Foi fantástica essa live. Ainda tinha muita coisa pra gente falar. Eu tenho que dar uma informação importante. O STJ, Fernanda, em mais de um julgado, eu cito o RESP 922-462 de São Paulo. Atenção agora. RESP 922-462 de São Paulo e o RESP 1122-547 de Minas Gerais. 1122-547 de Minas Gerais. O STJ, ele tem, em vários julgados, seguido a linha de que o dever de fidelidade não se estende ao amante. Traduzindo, eu descobri que minha esposa tem uma relação paralela com o Big Richard, né? Vamos até quebrar esse estereótipo de Ricardão, Era né? Rodrigão, seu amigo. Rodrigão, o Fredão, né? Rodrigão. Eu descobri que minha esposa tem uma relação paralela com o Rodrigão há um tempo já, né? Eu, então, ingresso com a demanda indenizatória, alegando quebra do dever de fidelidade e até humilhação pública, vamos acrescentar, segundo o entendimento majoritário. E eu coloco no polo passivo o amante dela, ele desconsórcio passivo, argumentando que ambos, ela, minha esposa, e o cúmplice, atuaram ilicitamente. O STJ já firmou o entendimento de que o amante não tem o dever de fidelidade. Ou seja, o Rodrigão está blindado pela jurisprudência porque o dever de ser fiel não é dele, é da minha esposa ou meu dever, porque os direitos são iguais. Esse papo de dizer que só o homem... Não, pode acontecer também o homem ser traído pela mulher. Tá claro isso? Perfeitamente. E eu queria dar só uma dica final também a quem nos assiste, seja como advogado, jurista, seja como pessoa, né? No seguinte sentido, muito cuidado também com a reação à traição. Porque a reação do traído à traição pode acabar provocando um dano à outra parte, que esse sim seja indubitavelmente indenizável. Tivemos um caso aqui no Brasil que ficou famoso, né, desses de rede social, em que o marido foi à porta do motel e flagrou a mulher com um amigo dele. E a mulher disse que saiu para fazer as unhas. Isso virou até meme, né, de internet, nesses tempos loucos que a gente vive. A mulher disse que ia fazer as unhas, saiu com um amigo do cara. O cara foi à porta do motel e filmou
e pegou essa filmagem e divulgou. Divulgou no Facebook, divulgou para pessoas conhecidas. Nesse caso, a figura dela e do amigo estão sendo expostas. Há uma violação aos direitos da personalidade dessas pessoas. Então, o fato da traição ter acontecido não legitima de per si condutas atentatórias à personalidade. Então, se a pessoa foi traída, ou você conhece alguém que foi, ou um cliente seu foi, precisa justamente de assessoria jurídica e não se comportar dessa forma, Perfeito. porque pode acabar se complicando. Tá? Então, é necessário cuidado com isso também. Eu encerro essa live especial de um jeito diferente. Eu vou encerrar... e sei como você ama poesia. Eu vou encerrar com a poesia de Fernando Pessoa, que eu acho fantástica, porque eu uma vez em aula falei assim, essa poesia retrata algo que acontece, realmente acontece. Porque há muitos anos eu dizia na aula, eu peguei cartas quando eu era namorado, viu, gente? Século XIV. Cartas que eu mandei para namoradas minhas, né? Eu tinha o quê? 15 não, 16, 17 anos. E eu comecei a reler as cartas. E aí, olha o que essa poesia diz. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Porque quando eu li as cartas, Fernanda, que eu escrevi para uma determinada namorada, eu me achava ridículo por ter escrito aquilo. Sim. E a poesia diz, todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera um tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Quando acabei de declamar na sala, o aluno é fantástico, o professor, o senhor disse que entende essa poesia quando releu as cartas de amor que o senhor fez para a namorada. Se o senhor fez para a namorada, como é que o senhor depois releu as cartas para sentir isso? Aí eu também, né? Eu não estou mentindo, ali para ele e falei assim, porque ao fim do namoro, ela me devolveu numa caixa todas as cartas que eu escrevi para ela. Todas as cartas ridículas e as não ridículas. Aí eu tive a oportunidade de, anos depois, reler e me sentir ridículo. Mas ridículo é quem nunca amou, meus amigos do coração. Um abraço grande, até a próxima live, sempre sábado, 10 horas. A próxima vai ser com o nosso irmão Fred Didier, para além do direito. Um abraço grande a todos vocês, meus amigos do coração. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Beijo.